Hoje a gente vai, então, falar sobre o que podemos aprender com as empresas americanas, né? Esse tema, ele vem sendo motivo de estudos nossos, porque há algum tempo a gente optou por fazer uma parceria, uma aproximação com uma universidade americana. E, no caso, a gente, então, fez essa aproximação com o Baruch College, que fica em Nova York. Há 6 meses, então, a gente começou esse contato mais próximo. E há 3 meses, o nosso sócio, Rogério Faé, ele começou a se fixar lá em Nova York. Ele vai passar um período lá, vai ficar 1 ano, nesse vai e vem, para poder aprofundar os estudos sobre sucessão. Então, é isso que hoje a gente vai ver aqui, o que ele tem visto de mais interessante, de mais importante, de novo, sobre sucessão e sobre empresas familiares, e vamos fazer um pouco dessa conexão com a cultura e com a realidade brasileira. Tá bom? Para a Baruch, a parceria com a Uni significa ter acesso, ter contato com casos reais, com a nossa prática, com a nossa experiência, né, no atendimento aí das famílias empresárias do Brasil. A gente está falando aí de uma experiência de centenas de famílias empresárias no Brasil. E para a gente, a parceria com o Baruch é a oportunidade da gente ter acesso a pesquisas, ao aprofundamento acadêmico e aos estudos que eles têm desenvolvido. Então é isso. O nosso encontro aqui hoje vai durar 1h30. A gente vai ter aproximadamente 50 minutos de fala do Rogério e depois a gente vai então abrir para perguntas 30 minutos. Às 9 horas a gente encerra. Tá bom? Obrigada. Rogério Faé, nosso queridão de hoje. Legal. Boa noite. Que bacana, isso aqui está com cara de ambiente familiar, que é o que a gente gosta. Né? Tem famílias em grande massa aqui, tem caravanas do interior, tem minha família aqui, né? Tem minha família em Nova York que está lá. Mas, em primeiro lugar, agradecer às minhas sócias, a Ana e a Cíntia, e ao Cleiton e a Ana Carolina, que fazem parte da Uni, que estão segurando a onda aqui, tocando todos os projetos, e eu fazendo essa aventura por lá, e é isso que a gente vai compartilhar com vocês. Agradecimentos especiais também à Ramona e à Elisa, que são as pessoas que mais entendem de empresa familiar americana. São com elas que a gente tem trabalhado, discutido casos, participado de eventos lá também, participado de aulas, apoiando herdeiros que são alunos do Baruch College, que fazem parte de famílias empresárias, participando de grupos de estudos lá. Então, tem sido uma experiência muito bacana, e essa troca que a gente idealizou, né, tem 3 meses, né, de prática lá fisicamente em Nova York, e tem funcionado assim, de forma muito bacana. Para a gente falar um pouco, né, sobre as empresas familiares americanas, a gente quer contextualizar um pouco desse universo. Acho que muitos de vocês aqui já conhecem a representatividade das empresas familiares dentro do contexto brasileiro, e nos Estados Unidos não é muito diferente. Elas empregam 60% dos trabalhadores, elas são responsáveis por 78% das novas vagas de trabalho, elas são 30% das empresas com faturamento superior a 1 bilhão, responsáveis por 64% do PIB, desempenho superior às empresas não familiares, taxas de retenção de funcionários superiores e também um papel bastante representativo das mulheres, né, que 60% das empresas familiares americanas têm mulheres em posição de liderança. A gente aqui já enxerga, né, que as empresas familiares, por serem maioria no mundo, e lá não é diferente, elas são responsáveis pela estabilidade da economia, porque se as empresas familiares no mundo inteiro representam mais ou menos 70%, 80% ou até 90% no mundo, e as empresas familiares, elas são seguras, elas investem a longo prazo, elas estão preocupadas com sucessão, com longevidade. A empresa familiar não se preocupa com o resultado desse ano,
não cria medidas arriscadas só para ter resultado rápido. A empresa familiar está pensando a longo prazo. Por isso que, na nossa visão, elas ajudam e muito a estabilidade, né, da economia. E para a gente falar de características das empresas familiares americanas, não tem como a gente não falar um pouquinho de cultura americana. Essa é uma afirmação, e agora a gente vai entrar um pouquinho em alguns dados mais relevantes, né, de uma pesquisa realizada lá pelo Baruch. E aquela primeira frase é uma afirmação, e eu tenho certeza que vocês devem sentir na pele, né, o que essa frase significa. A gestão e o desempenho dos negócios familiares sofrem influência direta das características da sua família proprietária, seja, né, na sua cultura, raça e etnia. Aqui eu sei que tem empresas familiares de origem italiana. E todos os aspectos da cultura da família italiana, elas estão presentes dentro do ambiente empresarial. Elas fazem parte da vivência. A gente costuma dizer que a empresa familiar tem alma. E tem mesmo. E essa alma é a alma da família, é a alma dos donos, né? Por todas as empresas, nesses 18 anos nossos aí de estrada, né, a gente convive com inúmeras, com centenas de empresas familiares, e a gente conhece os proprietários, conhece o fundador, a gente já consegue imaginar como é que a empresa é. Então, é praticamente um espelho da família. Por isso, né, a primeira questão importante, assim, a gente não pode desconsiderar a importância da família no contexto da empresa familiar. A dimensão familiar, as características da família, os seus valores, as suas crenças, os seus costumes, eles estão, de certa forma, impregnados na forma como elas conduzem os negócios, na forma como elas tratam os seus colaboradores, como elas tratam os seus funcionários, como elas tratam, principalmente, a sua nova geração, os seus herdeiros, etc. A gente vai fazer um recorte, falando em cultura, é um recorte didático, né? Nos Estados Unidos, a gente encontra, né, mais de 60 grupos étnicos, né? Assim como o Brasil, né, os Estados Unidos também foi colonizado por europeus, e a gente é uma miscigenação de raças, né, uma combinação de inúmeras culturas. Então, a gente vai fazer um recorte didático, a gente vai explorar, né, essas 4 mais representativas etnias, que são os euro-americanos, aqueles que têm, né, a origem mais nos ingleses, nos holandeses, nos franceses, os afro-americanos, os asiáticos americanos e os mexicanos americanos. Porque Estados Unidos não é só composto, né, muito entre aspas, pelos brancos, pelos euro-americanos. A gente tem toda essa miscigenação lá. Tá? Os dados que a gente vai apresentar aqui são resultados de pesquisa. Então, por favor, considerem que não tem de nossa parte nenhum tipo de julgamento, nenhuma crítica, né, nenhuma tendência a exercer julgamento sobre características de qualquer etnia, de qualquer raça. Todas elas têm o seu enorme valor e elas são presentes, né, nas famílias de todos nós aqui, nas empresas familiares. Vamos lá, eu vou trazer 6 dimensões. Como é que é a orientação central do americano e o seu foco? Olha que interessante isso. O euro-americano tem uma orientação mais individual, com o eu em primeiro lugar. Enquanto que os afro-americanos, os asiáticos e os mexicanos têm uma orientação para o coletivo, mais para o nós. O euro-americano tem um foco enorme em progresso, em tarefas, em fazer, em construir. Tem um olhar para o futuro, são dispostos a mudanças. Outras culturas, né, que também fazem parte lá, têm um foco mais na situação, um foco nas pessoas, nas relações, e um pouco menos com relação ao tempo. Vocês conseguem enxergar isso na experiência que vocês devem ter com Estados Unidos, seja em viagem, seja fazendo negócios, seja conhecendo famílias americanas? E como é que será isso no Brasil? E aqui tem algum ingrediente que é nosso, da nossa experiência. A gente acredita, né, nesses 18 anos de estradas, que no Brasil a gente tem uma orientação coletiva também,
o foco no nós e o foco nas relações. Uma segunda dimensão. Estilo pessoal. O americano é, sim, competitivo. Ele busca as coisas, ele conquista, ele realiza, ele vai atrás. O euro-americano. Os afro-americanos têm essa característica que eu acho super interessante. As conquistas pessoais deles são muito respeitadas, porém elas são compartilhadas. Eles têm uma sensação muito forte de devolver para a sua comunidade aquilo que individualmente eu conquistei. Os asiáticos, discretos, têm um status bastante definido pela questão, né, da sua etnia, da primogenitura, herança, idade, sexo, nome de família. E os mexicanos americanos, grande foco em cooperação, pressão para beneficiar a família também, né, e ajudar quem precisa. Como é que vocês acham que é no Brasil? Na nossa visão, o Brasil tem uma forte preocupação com o ter. A gente também privilegia e valoriza muito e cuida muito dos relacionamentos. Essa é uma característica super marcante na questão do estilo pessoal. Isso nas nossas relações mais pessoais e, certamente, né, nas relações de negócios que a gente desenvolve. Como é que é o estilo de comunicação? Os euro-americanos são diretos, olho no olho, bem verbal, mas eles são reservados, eles são, de certa forma, discretos, evitam uma superexposição. Os afro-americanos, super expressivos, verbal, musicalmente. Os asiáticos, um estilo de comunicação mais indireto, mais implícito, menos verbal, pouco confronto e bastante controle das suas emoções. E os mexicanos procuram não demonstrar, né, não mostrar o rosto, eles são um pouco mais fechados, um pouco mais tímidos. Como é que é aqui? Em casa? Emoção está presente, não está, não? Sempre. Obrigado, que as matriarcas presentes estão sempre concordando com o que eu estou falando aqui. O nosso estilo de comunicação ele não é muito direto. E, em muitos casos, ser franco aqui na cultura brasileira pode significar ser rude. Nossa, mas você falou que não gostou da comida que serviram? Pensa que americano não fala? O que pensa sobre você diretamente para você? Fala. Aqui no Brasil a gente rodeia um pouco, né? A gente não é tão direto assim exatamente como os americanos. O que mais? Falando um pouquinho do contexto familiar. Os euro-americanos, eles valorizam muito o núcleo familiar constituído. O que a gente chama de núcleo familiar? É o pai, a mãe e seus filhos. Isso, para eles, é um recorte dentro do contexto da família mais ampliada, é o recorte que eles mais valorizam e tornam isso como o pilar da sua família. Os afro-americanos é super interessante porque eles fazem o que a gente chama de parentescos por afinidade. Escolha desses parentescos não necessariamente por família, entre seus familiares. Eles constituem os grupos dos amigos mais próximos, assim, e quase que os chamam, ou muitas vezes os chamam de família, porque a função familiar está naqueles que a gente escolheu para ser nossa família. Os asiáticos americanos têm esse sentido bem mais amplo da família, desde o vovô, da vovó, os tios, os primos, a família toda é a unidade familiar. Tem essa questão de ficar junto como uma coisa muito marcante. E os mexicanos americanos valorizam muito o convívio constante, frequente, olho no olho. Né? Essa é a valorização da questão da estrutura familiar. No Brasil, a gente sim ainda enxerga muito como marca, né, como estrutura familiar, a questão hierárquica, vínculos bastante afetivos e dependência muito, entre aspas, de cada filho com seus pais. A gente vê nos projetos que a gente realiza, conversando com fundadores, conversando com esposas, né, com as mães, com os herdeiros, que cada pai, né, traça uma relação, um vínculo muito exclusivo com cada filho, de orientação, de cobrança, de crítica,
E a gente sente nesses herdeiros uma necessidade de reportar aos pais, de atender expectativas dos pais, de satisfazer aos pais. Então, a gente cria esses vínculos e, por isso, está muito, entre aspas, uma certa dependência, mais do contexto emocional. Quinta dimensão. Educação de filhos. Os euro-americanos, eles orientam, suportam, estimulam a curiosidade, promovem o pensamento crítico e independente desde cedo. Isso é muito marcante, isso eu posso afirmar para vocês que eu estou sentindo na pele, inclusive na escola onde meus filhos estão estudando. Qualquer coisa que o americano ou a criança americana tenha interesse, a escola apoia. A escola estimula. Fala, você gosta disso? Putz, a gente não tem isso, mas reúne mais 3 amigos e que a gente vai montar um grupo para fazer o jornalzinho que você tem interesse, porque a escola ainda não tem. Então, esse incentivo, concorda? Esse incentivo, né, as crianças buscarem as coisas dos seus interesses é uma coisa muito marcante e muito positiva na cultura americana. Eu posso contar também uma experiência pessoal. Numa das aulas lá, com a turma de graduação, ou seja, moçada entre 20, 21, 22 anos, o nível de maturidade e questionamento e participação durante as aulas é muito interessante. Eles têm opiniões bastante fortes sobre aquilo que está sendo estudado e etc. Eles têm um nível cultural de leitura, de interesse, de cultura geral muito grande e têm posições desde 20, 22 anos. É difícil você pegar um herdeiro lá, né, em graduação, que não tenha opinião sobre alguma coisa. Então, acho que isso é muito resultado, né, desse estilo de educação. Afro-americanos têm práticas um pouco mais autoritárias com as crianças. Os asiáticos têm a questão muito forte da devoção e autoridade, obediência sem questionamentos, respeito e uma certa relação de interdependência dos filhos. Os mexicanos, pouco exigentes com a educação e desenvolvimento dos filhos. No Brasil, os pais são críticos no bom sentido. Críticos porque eles têm sempre opinião sobre o que seu filho está fazendo. Ou o que ele não está fazendo. Ou o que ele está fazendo bem ou o que ele não está fazendo bem. Agora são os herdeiros que estão respondendo para mim aqui. Tem vários rindo. E os pais, a gente sente na cultura aqui do Brasil que eles são bastante protetores, bastante cuidadores. Eles querem colocar o filho lá. Eles querem pegar com a mão e levar o filho para lá. É um pouco mais difícil a gente ver os pais empurrando os filhos para fora de casa. Vai, se vira, cara. Vai lá, vai conquistar o seu. Faz sentido isso? Uhum. Kátia. Edre. Vamos para a última dimensão da pesquisa. Estrutura familiar. O ambiente dos euro-americanos ele é mais democrático. Tem mais igualdade de gêneros e flexibilidade dos papéis. Os afro-americanos têm aquela questão que eu mencionei um pouco antes, a família escolhida. A função familiar é mais importante do que a estrutura familiar. Nos asiáticos, estruturas hierárquicas e patriarcais bastante marcadas também, papéis mais rígidos, idade e gênero são tratados de forma bastante distinta. E nos mexicanos, estruturas hierárquicas também, hierárquicas e patriarcais, tem uma questão muito forte dos homens provedores e das mulheres um pouco mais protegidas. E interessante também com relação como é que eles encaram os mais velhos. Os euro-americanos têm uma menor idolatria, não é falta de respeito, ou não é desconsideração, mas eles têm o forte vínculo muito mais, como eu disse anteriormente também, no seu pai e na sua mãe. São as referências dentro de casa muito marcadas. Os afro-americanos têm um respeito enorme pelos mais velhos, assim como os asiáticos americanos e os mexicanos americanos.
E no Brasil? A gente tem uma estrutura hierárquica, sim. A gente tem vivenciado novas gerações mais questionadoras, o que está trazendo uma complexidade para essas famílias, né? Que os filhos, essas novas gerações dos milênios, gerações novas aí, com muito mais questionamentos e maior equilíbrio entre os gêneros, ainda longe do que é nos Estados Unidos, mas a gente tem sentido aqui no Brasil, né, uma posição mais equilibrada entre homens e mulheres dentro das famílias. Tudo bem? Fazendo sentido? Tem uma outra pesquisa que traz um resumo que eu acho que fecha bem essa parte um pouco mais teórica, um pouco mais acadêmica, vamos chamar assim, que é do James Grubman e do Dennis. Ele recorta, né, a família americana em três, aliás, ele recorta as famílias, né, de Estados Unidos e Europa Ocidental de um jeito em que a frase que mais representa, né, a fala de pai para filho é: vai se virar sozinho, vai conquistar o seu, vai para o mundo. Ele nomeia os asiáticos, né, com uma cultura da harmonia coletiva. Se você for chamado para a empresa familiar, é uma obrigação atender. É uma ordem familiar, é uma questão de garantir o legado, de você fazer parte. E na cultura da honra, segundo esses dois autores, mais da América Latina, é melhor você vir para a empresa da família, porque não se pode confiar em ninguém. Essa risada faz sentido. A gente ouve direto, principalmente dos mais velhos. Como assim vai trabalhar para os outros? Vem aqui, trabalha com a gente, te paga um salário até melhor do que o que você tem lá. Isso aqui tudo é seu, estou fazendo isso para você. Vem aqui, vem trabalhar aqui. Quantos já não ouviram essas frases? Quantos já não falaram essas frases? Muito bem. E agora, a gente vai fazer um outro recorte aqui. Agora, alguns aspectos da sucessão dentro do contexto americano. E depois a gente vai falar um pouquinho como é que isso traz reflexos nos planejamentos sucessórios de lá. Primeira questão importante é que os Estados Unidos têm a quarta maior tributação sobre herança. 40%. Todo mundo sabe qual é a tributação aqui no Brasil? 4%. Aqui no estado de São Paulo, né, cada estado tem a sua alíquota, mas aqui em São Paulo é 4%. E essa tributação do Brasil é considerada uma das menores do mundo. Cadê o sorriso? É muito interessante isso. Tem uma matéria da Forbes que saiu no finalzinho do ano, cujo título era Onde Não Morrer em 2018. Não é curioso isso? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos também, cada estado tem autonomia para definir suas próprias alíquotas, sua própria tributação sobre herança. Então, tem mais ou menos uns 15 estados de todos os Estados Unidos que, além dessa alíquota que é federal, tem a sua própria tributação. Então, essa matéria explora assim, que estado que você não deve morrer nem pensando? Porque senão você vai deixar 50 e tantos % da sua fortuna, né, do seu patrimônio para o governo. E o que está acontecendo nesse momento que está borbulhando? No finalzinho, em dezembro do ano passado, o Trump, ele dobrou a taxa de isenção para patrimônios. Até o ano passado, quem tinha patrimônio de 5 milhões e meio aproximadamente de dólares, estava isento das taxas, né, de tributação sobre herança. Trump, empresário,
amigos de muitos empresários. O que ele fez? Ele conseguiu, não foi muito fácil, mas ele conseguiu dobrar, né, esse valor. Então, hoje, paga o imposto sobre herança às famílias que têm patrimônio superior a 11,2 quase milhões de dólares. Isso está causando uma grande polêmica, uma grande insatisfação, principalmente dos estados, porque com essa nova taxa de corte, o nível de arrecadação sobre herança caiu e muito. E isso está prejudicando o andamento de inúmeros estados, principalmente daqueles 15 que têm a taxa adicional e tudo mais. Mas, assim como no Brasil, os Estados Unidos também, as famílias procuram alternativas para fazer seus planejamentos sucessórios. Se aqui é 4% e a gente, né, procura alternativas para pagar menos imposto, para antecipar a herança, para fazer planejamentos que sejam menos onerosos, né, lá eles também procuram fazer da mesma forma exercícios, inúmeras alternativas, inúmeros mecanismos jurídicos legais, obviamente, para tentar, né, fugir um pouco das questões da complexidade de inventário, das altas taxas e da tributação. E aqui uma questão que é bastante diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, é permitido que os pais destinem partes desproporcionais ou partes diferentes para os filhos. As leis brasileiras, né, determinam que todos os filhos, se você tem 3 filhos, cada um vai ter, né, parte igual da sua herança, 1/3, 1/3, 1/3. Falando de forma muito simplificada. E a gente traz, né, essa questão com uma grande novidade, é o que mais a gente está aprendendo e procurando entender como é que as famílias se organizam em torno dessa especificidade lá dentro do contexto norte-americano. E isso traz aquela máxima discussão sobre, poxa, isso aqui significa igualdade? Eu dar patrimônio igualzinho para os meus filhos, sendo que meus filhos não são iguais, ou não têm necessidades iguais, ou têm momentos diferentes na vida de cada filho. E aí vem esse dilema, poxa, igualdade é justiça? Tratar iguais os diferentes, está certo? Se eu tenho um patrimônio limitado, eu posso conseguir reorganizar, né, o meu patrimônio para que, de alguma forma, mesmo que seja desequilibrado, eu tenha uma sensação de igualdade aqui, na vida de cada um. Né? Se eu tiver bastante patrimônio, como esse terceiro caso assim, aí tudo bem. Todo mundo recebeu igual e todo mundo, né, atingiu, né, a sua plenitude, ou a sua realização e etc. Mas essa é uma polêmica super interessante, muito diferente do nosso contexto. E, com base naquilo que a gente está pesquisando, discutindo, conversando com filhos de empresários lá, a gente entende o seguinte, que tem algumas vantagens isso. Porque a gente costuma dizer, e minha sócia Cíntia sempre diz, né, o patrimônio é daquele que detém o patrimônio. Ele faz do seu patrimônio aquilo que ele bem entende. Né? A Cíntia mesmo diz assim, não existe herança de alguém vivo. Então, é errado aqueles filhos que ficam vivendo na sombra dos pais, esperando um dia para receber uma herança. Herança é algo que você recebe, se você receber, e se seu pai ou se sua mãe, né, tiverem algum patrimônio no momento do falecimento. Senão, é uma ilusão, é uma expectativa, no fundo. Mas o que pode proporcionar essa diferença? Né? Pode proporcionar aquele que detém o patrimônio, eventualmente, de fazer alguns acertos financeiros que ele acha que seria correto ou justo. Por exemplo, a gente está cansado de ver nas famílias, né, os pais preocupados assim, puxa, esse filho aqui, eu já gastei tanto com ele, porque ele precisou para montar um negócio, eu ajudei, eu emprestei dinheiro, ou eu investi com ele, ou paguei um casamento caro de alguém, ajudei a recuperar um negócio que meu filho teve um imprevisto e quebrou um negócio, etc. Então, os pais ajudam aos filhos, né, na medida da necessidade,
mas muitas vezes não preocupados com a questão da herança, não preocupados com o futuro, ou às vezes não preocupados com o que o irmão pensa sobre isso. Então, isso dá muita margem para eventuais discórdias familiares, frustrações familiares, desentendimentos familiares. Outra questão que isso pode proporcionar é a oportunidade de atender algumas demandas específicas. Existem aspectos muito particulares, por exemplo, um filho incapaz, ou um filho com alguma necessidade especial que precisa de algum nível de proteção ou de algo a mais que os outros filhos não precisam. Então, nesse sentido, a lei beneficia, a lei proporciona essa possibilidade. Mas tem muito risco nisso também. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida sobre esse tema na internet, vocês vão encontrar inúmeros, mas inúmeros artigos da revista Forbes, de todos os veículos de negócio, falando sobre a polêmica de você favorecer um filho. Então, se a lei permite isso, e se o pai pratica isso, você tem um enorme risco de ter essa sensação dentro da sua família que um foi preterido, de que o outro foi favorecido, de que o outro foi beneficiado. Então, a gente corre esse risco. Eu não digo que isso acontece em todos os casos, mas como a lei permite, a gente precisa entender que eu preciso, se eu fizer alguma diferença, que eu faça de maneira acordada com os meus filhos, de que eu sente abertamente numa mesa com eles e fale assim, olha, entre vocês dois, meus filhos, olha, ela já teve tudo isso aqui que eu apoiei durante a vida. Nesse momento que eu estou planejando a minha sucessão, eu gostaria, eu me sentiria bem se eu fizesse uma certa compensação na minha herança e te beneficiasse nesse momento um pouco mais, de forma bastante equilibrada com que ela foi, entre aspas, beneficiada durante a vida e etc. Se eu, como pai, consigo ter uma fala aberta e os filhos têm chance de, mas é isso mesmo, pai? Será que foi todo esse dinheiro? Não foi? Você se sente bem com isso? Mas e que tal se o senhor fizer tal coisa? E se os irmãos estiverem bem com essa equação sucessória, aí sim tudo bem. O problema é quando alguma família usa esse recurso de forma não acordada com seus herdeiros, porque a compreensão do lado de lá vai ser muito difícil. Então tem um alto risco. E um outro aspecto que eu acho bem polêmico também e difícil, sensível, é que a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de patrimônio tangível, e muitas vezes também famílias, ou pais e mães, querem favorecer ou privilegiar, fazer uma diferença na herança, porque o filho tal cuidou mais de mim, me levou a passear, me levava no médico quando eu precisava, deu atenção para a gente, sei lá, por mais proximidade, por vínculo afetivo. Então, aspectos que são totalmente subjetivos e a relação entre um pai, entre os pais e com o filho e com outro filho, são diferentes, porque isso é da natureza do ser humano, nós somos diferentes. Não tem como ser tudo igual. Mas há um risco grande da gente tentar nivelar esses aspectos afetivos ou essas pendências afetivas com um aspecto estritamente monetário, o financeiro e tal. Tudo bem? Acabei de falar isso, mas eu vou reforçar. Na nossa prática, como professores e consultores e já tendo apoiado centenas de famílias, não existe receita pronta, mas existe uma forma que é a melhor de vocês conduzirem os processos de sucessão das empresas familiares ou mesmo as famílias que não detêm empresas, mas que detêm um patrimônio passível de sucessão, que vocês consigam sentar com os seus filhos e debater abertamente. É direito daquele que detém a propriedade ou patrimônio, claro, fazer aquilo que ele bem entender. Mas se ele está preocupado com a amizade entre os filhos, com a relação familiar, e que a gente evite brigas, insatisfações, frustrações lá na frente,
é importante que a gente consiga discutir esses caminhos, né, abertamente entre todos, e não é fácil, é um trabalho árduo de você conciliar os interesses, etc., e discutir herança. Para os mais velhos é mais difícil ainda, porque isso é falar de morte. Então, tudo isso é muito complexo, mas o melhor jeito continua sendo esse. Por todas as nossas experiências, os casos que a gente vê mais darem certo são aqueles que a família conseguiu discutir com antecedência, fazer o planejamento e, antes da falta dos pais, já ter resolvido como vai ficar lá na frente. Tudo bem? Como a gente está... Tá bom? Posso contar o caso Ford com todos os detalhes agora? Ah, então tá bom. Olha só, a gente trouxe um caso que é um clássico. É um caso da tradição da família americana. O caso Ford. A gente trouxe esse caso por ser representativo, por ser clássico, por ser uma família centenária. A Ford tem 115 anos. Até porque aqui no Brasil a gente ouve informações muito avulsas sobre a Ford ainda é da família, mas a família não tem só 5%, 8% das ações. Será que eles mandam lá, não mandam? Será que eles ficaram pobres? Como é que está a Ford e tal? Então a gente escolheu, nas nossas pesquisas, um recorte da história da família Ford, que acho que vai ser bem didático, bem ilustrativo para o nosso tema de hoje. E eu vou contar essa novela para vocês. Não é uma novela mexicana, é uma novela americana. Olha só. Senhor Henry Ford, casado com Dona Clara, e eu gosto desses sobrenomes, porque a família Ford é de origem inglesa, né? Então, olha só como fica elegante, não fica, Gigi? Clara Jane Bryant. Não é, não? Vocês sabiam que o Henry Ford teve um único filho? O Edsel. Casado com Eleanor Lotion Clay. E esse casal, da segunda geração, né, o Edsel, eles tiveram 4 filhos. O Henry Ford II, o Benson, a Josephine e o William Ford Sr. Por que tem alguns membros da família que estão cinzinhas e os outros estão em preto? É também parte da nossa didática de hoje, porque eu vou falar muito mais sobre os personagens que estão mais em destaque. Eu vou fazer o recorte, né, da história e vou falar bastante sobre esses que estão mais destacados. E aqui embaixo, a 4ª geração, os bisnetos do Henry Ford. Né? Hoje vocês vão ver que o Edsel Ford II tem um papel bastante relevante ainda hoje, e o William Ford Jr. também. Mas vamos lá, vamos comentar a história. O Henry Ford era já um rapaz, uma criança super inquieta, que tinha um talento enorme para montar, desmontar coisas, para desenvolver estruturas. Era uma cabeça brilhante. Ele perdeu a mãe muito cedo. A mãe faleceu quando estava nascendo o 7º irmão dele. Eram 8 filhos, então, e a mãe faleceu no parto. Então, perdeu a mãe muito cedo. Mas uma mente brilhante, e ele começou a colocar para fora suas habilidades empreendedoras. E fundou a empresa, a Ford. Ele era visto como um gênio maluco. Gênio porque ele era uma cabeça brilhante mesmo. Ele foi, né, nessa época, nos anos aí de 1900, um guru dos negócios. Ele foi responsável pela era, né, pela Revolução Industrial. Foi a primeira empresa americana a fabricar produtos em massa, a indústria, né, de repetição. E se vocês olharem na história, a Revolução Industrial nasceu aonde? Na Inglaterra. Família Ford, de origem inglesa. Ele foi um precursor, como muitos fundadores que a gente conhece. Audaz,
polêmico, individualista, não sabia ouvir um não. Não admitia um não, não admitia alguém dizer que era impossível. Voraz empreendedor, realizador. Diziam que ele não reconhecia a sua equipe. Todo o mérito era sempre dele. Só que o tempo foi passando, e ele acabou sendo vítima da sua própria miopia. O mercado consumidor foi evoluindo, e os consumidores passaram a desejar um carro de outra cor, que não fosse preto. E ele não admitia isso. Falou, não, isso é um absurdo, como é que eu vou mudar a minha linha de produção para fabricar um de cada cor? Ou para fabricar tantos pretos e tantos brancos? Não. Todos os movimentos, né, da economia sinalizavam para isso, para diversificação, para customização, para adaptação, para ouvir o cliente, etc. E o Henry, não, foi resistente. Tanto é que a Ford passou por maus bocados, a GM, naquele momento, aproveitou-se muito bem e começou a fazer carros, né, com diferenciais, com acessórios diferentes, etc., cores diferentes, e começou a ganhar uma enorme fatia de mercado da Ford. O Henry teve o Edsel como filho e o nomeou, em determinado momento, como CEO da empresa, como presidente. Este é meu sucessor. Mas ele fez isso, com perdão da brincadeira, para inglês ver. Porque o Edsel, mesmo na posição formal de presidente, conseguia fazer muito pouco. Papai estava lá, mandando e desmandando tudo que ele enxergava, tudo que ele queria e etc. O Henry tolheu muito o Edsel. Não dava espaço. Tudo que ele queria trazer de inovação, de novas perspectivas, de modernidades, nada o Henry aceitava. E cenas, inclusive, de desrespeito em público, de humilhação do filho. E o Edsel era um cara mais sensível, um cara que não era muito do confronto, embora tenha tentado por anos confrontar com o pai, testar por aqui, por lá, convencer e etc., mas ele não conseguiu. E em determinado momento ele desistiu. Ele falou, cara, minha saúde é mais importante, eu não vou conseguir, essa empresa foi meu pai que criou mesmo, esse é o brinquedinho dele, e assumiu uma conduta de não confronto, passou a ter uma vida mais regular, mais preservada, até dizem que ele começou a beber bastante, né? Então se tornou um alcoólatra, mas ele faleceu, não teve nada a ver com o alcoolismo, mas ele faleceu de câncer aos 50 anos. Vocês imaginam vocês perderem um filho único? O sucessor, mesmo que o Henry não estava dando ali espaço para ele, mas ele, de repente, se vê sem o filho. O que o Henry faz nesse momento? Pega as rédeas de novo, pega o manche e assume formalmente de novo, né, a direção da Ford. E a Ford precisando renovar. E a Ford passando por todos aqueles dilemas, perdendo o mercado, etc. E ele demitiu todas as pessoas de confiança do Edsel, todas as crias do Edsel, aqueles funcionários mais leais que tinham, né, a perspectiva de inovação, de renovação, de longevidade, etc. Pegou o bastão, falou, está comigo de novo. Ele nunca largou, na verdade, mas ali ele estava de novo como o primeiro homem e fundador. Vocês sabem a força que isso tem, né? O neto, Henry Ford II, começou a trabalhar lá. O que vocês acham que o Henry fez com Henry II? Como é que eles travaram essa relação? Tá, todo mundo quer ouvir a novela. Ok. A história começou a se repetir. O Henry Ford II era uma mente brilhante, era um rapaz preparado, com cabeça boa, com boa formação,
com boas ideias, carismático, talentoso. Tudo que um pai deveria querer no filho, ou no neto, porque perdeu o filho, o Henry Ford II tinha. Mas, de novo, o fundador não aceitava. Porque a questão de ser superado pelo seu filho é muito difícil para alguém que tem todas aquelas características que eu falei, né, no início. Mesmo sendo seu filho, é muito difícil. Então, ele não aceitava isso. No primeiro dia de trabalho do Henry, ele foi falar com o avô o ignorou. Ignorava a existência dele dentro da empresa. O Henry Ford II tentou trabalhar na sala que era do pai dele. O avô não deixou. Olha quantos símbolos tem nesse contexto. Sutis, mas muito dramáticos, muito fortes. Olha que recados você está passando. Todos os filhos, né, do Edsel, os netos do Henry Ford e a Eleanor, atribuíam ao fundador a responsabilidade pela morte precoce de Edsel. Então, vingança, raiva, ódio, responsabilização pela morte de alguém. Isso tudo estava em jogo no contexto. Mas aí, que instrumentos o Henry Ford adotou para fazer aquilo que a gente não prega, aquilo que a gente quer evitar em todas as sucessões? Que instrumentos ele adotou para impor a sucessão do jeito que ele queria? Ele tinha um braço direito lá, que se chamava Bennett. Era um executivo não familiar. Um cara que tinha perfil muito parecido com o Henry Ford, era um cara bastante exigente, duríssimo, rude. E o Henry falava assim, este cara é bom, este cara vai conseguir me substituir. E o Henry Ford II começou a travar inúmeras batalhas, brigas, disputas, brigas em reuniões, discussões com o Bennett. Então, travou-se ali um duelo do neto do fundador com o executivo não familiar protegido, escolhido pelo fundador. Até que um dia, numa briga muito forte entre o Henry Ford II e o tal do Bennett, o Bennett, já super nervoso, saca no meio da reunião e fala assim, escuta aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui é um instrumento, é um trust que o seu avô colocou em meu nome. E quando seu avô falecer, todas as suas ações vão ficar sob o meu poder durante 10 anos. Essa é a sucessão por imposição. Isso é o que a gente não quer nas famílias. A gente quer sucessão negociada, acordada, conciliada. Esse foi o que a minha sócia Ana chama de incidente crítico. Porque ali a briga já estava muito evidente. Toda a família, Eleanor, os irmãos do Henry, todos estavam na batalha ferrenha para conseguir superar o Bennett. Mas o Bennett tinha uma carta na manga que era um as de ouro. E aí que entra o incidente crítico. Toda empresa familiar passa por algum momento que a gente nomeia como incidente crítico, que faz com que as coisas se transformem, que provocam uma mudança no status quo, que sai daquela inércia que a gente vivia por anos. Querem saber o que aconteceu? Kátia, ouve essa. Eleanor, quando o seu marido faleceu, ela herdou 40% das ações da Ford. Não é pouco, né? E ela estava por aqui dessa história,
Porque ela perdeu o marido cedo, ela vivenciou todos aqueles anos de relações difíceis do marido dela com o pai, e quando ela viu que isso estava se repetindo, e quando ela soube da existência da carta, do trust, ela falou, agora algo tem que acontecer. E o que essa mulher fez? Ela não foi procurar as leis ou recursos jurídicos. Sabe o que ela fez? O que muita mãe de família faz. Ela, cadê o meu? Junto com a dona Clara, porque dona Clara é a típica matriarca. Ela sabe muito bem tudo aquilo que o marido fez e que ela não concordava, mas ela também não tinha força para impedir. Ela também sentiu muito a perda e o falecimento precoce do filho. Ela conhecia muito bem o marido que tinha. E ela também não suportava mais a possibilidade dos negócios daquela família não irem para a mão do neto dela. Juntas, elas fizeram uma ameaça ao Henry Ford. A Eleanor falou assim, eu já vivi esse momento de tempestade do Edsel com o senhor, e agora o senhor está fazendo isso com o meu filho. Isso não vai acontecer de novo, porque se o senhor continuar com esse modelo de sucessão imposta, eu vou vender amanhã todas as minhas ações. Elas vão sair da mão da família. E aí aquilo estremeceu tudo. Tinha recurso jurídico? Chamou algum advogado? Não. Foi dentro da esfera familiar que isso se deu. Foi dentro da emoção, da busca por justiça, da busca por reparação, que ela adotou essa estratégia. E deu certo? Sim, deu certo. O Henry foi tão pressionado pelas duas, e as mulheres sabem pressionar, sabia? Sabem como pressiona o homem, né? E ele acabou cedendo. Felizmente, para esse caso, para a família e etc. Mas não foi fácil. Pensa que ele entregou bastão, assim, e tal. Ele, sim, passou o bastão para o Henry Ford II. Ele desfez o trust que ele tinha feito em nome lá do Bennett, que ia cuidar das ações do neto por 10 anos. O Henry Ford II falou assim, eu topo se eu tiver autonomia na gestão, para não acontecer o que aconteceu com meu pai, que ele era presidente, mas não mandava nada. Então, se o senhor vai, de fato, fazer o que está falando, eu quero autonomia. E o Henry cedeu. E o Henry Ford, o fundador, nem escreveu a carta de renúncia dele, porque ele, obviamente, não conseguia. Quem escreveu a carta de renúncia, que foi lida no conselho, na reunião do dia seguinte, onde se foi passado o bastão, foi o próprio Henry Ford II, que redigiu a carta do avô. Nesse momento, o Henry Ford encerra o seu ciclo empresarial e ele falece exatamente 2 anos depois em casa. Esse homem praticamente teve a sua vida apagada também. Mas as ações caminharam e o Edsel teve o seu período todo aí de gestão e tudo mais, e aí conseguiu implementar melhorias e tal. Dramático, não é? Tenso, fortes emoções. Tudo o que acontece nas melhores famílias está dentro do caso da Ford, está dentro do caso da minha família, está dentro do caso das famílias de todos vocês. Cada família é única, tem os seus temperos,
Mas isso tudo está em jogo. Por isso que a Ramona, lá, fala assim, empresa familiar não pode desconsiderar todos os aspectos, né, inerentes daquela família. Porque isso tudo está influenciando a forma como fazem negócio, a forma como planejam a sucessão, a forma como educam filhos, etc. Então, olha só a importância do aspecto familiar para os negócios. A gente, didaticamente, né, fala muito assim, para profissionalizar a empresa familiar, a gente tem que separar bem os papéis, família é uma coisa, empresa é outra, sociedade é outra. A gente fala isso didaticamente, mas essas coisas estão muito sobrepostas, elas estão influenciando dia a dia, né, tudo aquilo que a gente faz, seja na esfera da família, na esfera da sociedade, na esfera dos negócios. Um rápido resumo, também, que são recortes bem didáticos. Fundador com dificuldade de aceitar o brilho dos herdeiros, né? Momentos de opressão, desrespeito do filho e neto, rivalidades dentro da empresa com executivos não familiares, uso de instrumentos legais para impor a sucessão, o incidente crítico, a revelação do trust, a força feminina que mudou a história da Ford. E eu conheço aqui, inclusive nessa sala, a força feminina de algumas mulheres que mudaram a história das suas empresas familiares. O fundador cede, passa o bastão, falece 2 anos e a empresa e o legado se mantém na família. E como é que hoje a família se relaciona com os negócios? Como é que está essa história atualmente? Hoje, a família Ford detém controle de 40% dos votos da organização. E eles detêm isso por uma engenharia inteligente ali, que conforme a Ford foi passando por inúmeras crises, foram necessários vários aportes de investidores, novos sócios, é uma empresa de capital aberto. Então, a família foi se diluindo, as ações da família foram se diluindo ao longo da história por necessidade. Mas eles criaram essa classe B de ações, que são ações que são as chamadas Super Voting Class. Com 25% só dessas ações classe B, a família tem superpoderes e podem ter 40% dos votos. A outra questão é que eles têm 2 cadeiras no conselho de administração da Ford, a família. O William Clay Ford Jr., é o bisneto, é aquele que estava no desenho da família, bem aqui na direita. Ele é o maior acionista individual e ele é o presidente do conselho de administração. Ele foi presidente da empresa durante 5 meses, acho que ele viu o tamanho do desafio, passou a bola rapidinho. Isso também é sinal de inteligência. Você entender que a criatura é tão grande que se você entende que tem alguém melhor para tocar, coloque essa pessoa lá para tocar o seu negócio. Não tente bancar o herói. Não tente, né, ser o salvador da pátria. A gente tem que ter muita clareza das nossas competências, das nossas limitações, para ver se aquele desafio a gente vai dar conta. O Edsel Ford II, né, que era na 4ª geração, então bisneto estava desse lado aqui no desenho, também é membro do conselho. Hoje, muitos familiares vivem de dividendos, ou seja, não empreenderam novos negócios, não realizaram conquistas e acabam dependendo no dia a dia da distribuição de dividendos da Ford. Por isso, há um histórico grande, isso também é muito fácil vocês pesquisarem na internet, sobre as atitudes da família Ford demitindo presidentes. Né? Porque qual é a preocupação? Quem vive de dividendos, né? Que na verdade já é um erro conceitual. Alguém viver de dividendos significa viver no risco. Porque dividendos é algo que pode existir se a empresa der lucro, como pode não existir. Então, como é que eu vou atrelar o colégio dos meus filhos e o meu supermercado, sendo que a minha renda vem de dividendos? E se não tiver lucro? Não tem dividendos, meu querido.
Então, a gente tem que construir. Então, a família tem esse histórico de influenciar na demissão de CEOs que não estão gerando o valor das ações e não estão colaborando com distribuições no curto prazo de dividendos. E fizeram isso exatamente no final do ano passado, no meio do ano passado, né, em maio de 2017, colocaram o Jim Hackett, um novo CEO lá na Ford. Vocês sabiam dessa história toda da Ford? Vamos finalizando. O que a gente aprendeu hoje? Do nosso ponto de vista, né, como especialistas, como adoradores aí das empresas familiares, defensores das empresas familiares, e com os casos, né, com o caso da Ford, com tudo que a gente tem pesquisado, com tudo que a gente tem lido e discutido, compreender, respeitar e zelar pela origem e cultura da sua família. Isso é fundamental. Não adianta a gente zombar dos mais velhos, falar, e na época do vovô era aquilo, e a gente tira um sarro de vez em quando, mas cuidado para não tirar sarro daquilo que é pilar fundamental da sua família, que são valores, né, muito importantes que garantiram certamente a evolução dos negócios e deverá garantir a continuidade. Cuidar de forma equilibrada da família e da empresa. Tem muitas famílias que cuidam muito mais da empresa do que da família, e tem muitas famílias que cuidam muito mais das relações familiares do que dos negócios. Tem que ter equilíbrio. O extremo é muito ruim. Criar filhos para o mundo. Isso é o que a gente está vivenciando, é o que a gente já, né, sempre recomendou para as famílias, sempre participou de discussões, e principalmente agora, vivendo essa experiência norte-americana, isso se confirma mais ainda. Incentivar o empreendedorismo. A busca do caminho próprio. O olho do seu filho brilhou para alguma coisa? Incentiva. Deixa o cara correr atrás. Aprendam a entender onde é que está o brilho no olho do seu filho. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz bem. E a gente certamente vai ser bem-sucedido. Ensinar os filhos a lidarem com dinheiro. Trazer mais razão, profissionalismo e meritocracia nas relações familiares dentro da empresa familiar. Conquistar o seu patrimônio e não ficar esperando herança. Pode ser que ela não venha. Ou pode ser que quando ela vier, eu não tenha preparo para administrá-la. Dialogar abertamente sobre sucessão. Não é fácil, senhores. A gente sabe, a gente já teve, né, inúmeras conversas ricas com um monte de gente que está aqui sentado hoje, e a gente sabe que esse assunto é super difícil, principalmente para os mais velhos. Mas o melhor jeito, se você quer garantir que seus filhos deem conta do recado, que eles sejam responsáveis, né, pelo legado da família, vamos discutir sucessão abertamente. E as máximas que, na verdade, nem é da empresa familiar, mas que isso vive na cultura americana de forma natural, né? No pain, no gain. Sem dor, sem trabalho, não tem ganho, não tem conquista. E não tem almoço grátis, a gente precisa correr atrás, a gente precisa batalhar por ele. Deixa eu fazer um convite para vocês. Lá no Baruch, agora no mês de outubro, no dia 18, a gente está levando uma família brasileira para fazer um depoimento num evento internacional sediado lá no Baruch College. O Fernando Carrilho, da construtora Carrilho, lá de Recife, que é nosso cliente, é uma família que a gente aprecia muito, a gente fez um trabalho, estamos fazendo um trabalho lá há anos, porque sucessão também não se resolve em 3 meses. Um trabalho muito difícil, mas muito lindo. Um trabalho do qual a gente se orgulha, porque a gente conseguiu coisas lá que nem a gente sabia que a gente ia conseguir fazer, não é, Cíntia? Quando eu e a Ana fizemos uma reunião com a família lá em Recife, e a gente traçou umas diretrizes de sucessão, e a gente veio para São Paulo e falou, Cíntia, a gente achou o caminho, acordamos com todos os irmãos e nós vamos fazer esse movimento, esse. A Cíntia virou para a gente,
Vocês estão loucos? Da onde vocês tiraram que isso vai ser possível? E foi possível. Foi possível e esse cara vai contar essa história lá. Para todos vocês que estão aqui, a gente vai divulgar com um pouco de antecedência qual vai ser o link para a transmissão ao vivo pelo Facebook desse evento. Vale super a pena conhecer mais uma história brasileira de uma família nordestina, que é rica em detalhes, tem uma veia de empreendedorismo aí da terceira geração, que é o Fernando, que vale a pena vocês acompanharem e conhecerem.